Olá, como vai? Graça e paz de Cristo. Uma alegria imensa poder compartilhar a palavra de Deus com você que está me assistindo. Quero dizer que é um grande desafio quando nós compartilhamos a palavra de Deus e quando nós meditamos também, né? E antes de entrarmos no assunto, gostaria de pedir para você se inscreva no canal, você compartilhe, que você também acione o sininho para todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo, o YouTube automaticamente te avisa, né, sobre algum vídeo novo que nós colocarmos no canal. Quero dizer que é uma alegria muito grande ter você comigo aqui nesse devocional para juntos meditarmos sobre a palavra de Deus. E o tema de hoje é um tanto intrigante também, né? Quando nós falamos sobre a cultura do nosso país, né? Como nós somos conhecidos, qual é a fama que o nosso país tem lá fora? Há quem diga que o Brasil lá fora é conhecido como o país do futebol, mas também o país do carnaval. E a questão do carnaval é algo que está muito ligado na cultura brasileira, né? Porque quando nós falamos de carnaval, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Talvez você, como um bom brasileiro, você pense nas escolas de samba, né? Os desfiles de carnaval. Mas por trás disso tudo, tem muitas outras coisas também. E é sobre mais ou menos esse tipo de assunto que eu quero compartilhar com você nesse momento. A questão que eu gostaria de compartilhar é a questão da pornografia. A pornografia está muito ligada, muito associada com a imagem do carnaval, com a imagem de quando nós vemos alguma divulgação, algum comercial sobre bebida alcoólica, nós sempre vemos algo associado à sensualidade, né? Mas falando sobre pornografia, de que forma a pornografia ela pode te prejudicar? Será que ela é nociva? Será que ela de fato pode prejudicar? É sobre essas questões que eu gostaria de falar de uma forma muito breve, para que nós juntos possamos refletir sobre esse assunto. É bom dizer também que esse é um assunto que daria muita coisa para nós abordarmos aqui, né? Algo muito extenso, muitos assuntos que entram sobre a questão da pornografia, né? Mas de uma forma breve, vamos tentar juntos caminhar nesse sentido, tá bom? E o texto da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com você se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 19. Eu vou ler aqui com a minha Bíblia, se você puder, abre a sua Bíblia aí também, juntos vamos ler. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19 diz assim: Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Pois bem, nesse contexto da palavra de Deus, Jesus estava explicando aos seus discípulos sobre uma questão que ele acabava de ter abordado anteriormente, que era sobre o fato de lavar as mãos antes de comer. Lógico, se nós olharmos o nosso contexto hoje, geralmente nós sempre lavamos as mãos antes de comer, antes de fazer qualquer outra coisa, nós vamos até a pia e lavamos as mãos. E hoje, em período até de pandemia, passamos
Até além de lavar as mãos, há quem passe também um pouco de álcool gel na mão para dar uma reforçada, não é mesmo? Pois bem, só que aqui Jesus estava dizendo algo que fazia parte do cerimonial do povo judeu. O povo judeu tinha esse ato cerimonial de lavar as mãos várias vezes antes de comer qualquer tipo de alimento. E aí Jesus, ele aborda na questão que não é o que entra que contamina, e sim o que sai. E aí os apóstolos e os discípulos ali não entenderam o que Jesus queria dizer com isso. E depois Jesus explica para eles que o que sai que contamina. Por quê? Porque é aquilo que sai do coração. Porque do coração é que saem os maus pensamentos. Todos os maus pensamentos que nós podemos fazer, ele procede do coração. É o que Jesus está dizendo. E quando nós vimos aqui no versículo 19, Jesus cita sobre os adultérios, os maus pensamentos, as imoralidades sexuais e outros tipos de pecado, de coisas negativas, né? Se nós olharmos, se nós ligarmos a televisão, geralmente nós vamos ver que algumas programações de TV, elas são tendenciosas para o lado sensual, para o lado da sensualidade. Se nós colocarmos em uma novela, veremos que nas novelas, geralmente o lado sensual é muito intenso, querendo colocar nas mentes das pessoas que estão assistindo algo relacionado à sensualidade. Os comerciais de bebida, de cerveja, antigamente tinham muito mais quantidades de comerciais, hoje nem tanto. Talvez algum órgão aí tenha barrado, tenha feito diminuir a intensidade da quantidade de comerciais relacionados principalmente à cerveja. Geralmente quando você vê um comercial de cerveja, você vê muitos homens e uma garçonete ali se insinuando, levando uma cerveja e fazendo com que o homem desperte vários tipos de sentimentos. Programas também de confinamento, onde várias pessoas ficam dentro de uma casa. Vemos também ali pessoas se sensualizando, se insinuando umas para as outras com a finalidade de cometerem atos sexuais. Se nós sairmos do âmbito da televisão, nós também veremos que os computadores e os celulares também são portas e janelas abertas, que disponibilizam uma infinidade de conteúdo que, através da internet, você tem livre acesso a sites eróticos, ou até mesmo através de redes sociais, aplicativo de WhatsApp, pessoas mandam em grupos ou pessoas podem enviar conteúdo inadequado relacionado à pornografia, até mesmo até você. Mas aí você se pergunta, tá, beleza, mas e a pornografia? Como ela pode me prejudicar? A questão é a seguinte: a pornografia, a pessoa que está totalmente inclinada, ligada à pornografia, geralmente ela vai ter muita inclinação para as coisas eróticas. Principalmente aquele que está totalmente inclinado e afundado na pornografia. Um dos primeiros pontos é ter a mente cauterizada. Ou seja, ele começa a se dedicar de tal forma a consumir esse tipo de produto pornográfico que chega um ponto que, para ele, nada mais faz sentido a não ser ver, visualizar e compartilhar até mesmo, e até aqueles que não compartilham, mas de uma forma privada, de uma forma escondida, consomem muitos conteúdos pornográficos. E a mente só gira em torno daquilo. Outro ponto prejudicial, muito negativo, que a partir do momento que você
está muito viciado nesse tipo de conteúdo. Você começa a olhar pessoas do sexo oposto de forma lasciva. E o que é olhar pessoas do sexo oposto de forma lasciva? Geralmente, você começa a olhar, no caso dos homens, começam a olhar todas as mulheres como se fosse algo que ele pudesse e tivesse interesse em ter algum tipo de relacionamento pornográfico, né? Isso é muito ruim, isso é muito negativo. No caso dos homens, a inclinação é ainda mais intensa do que as mulheres. E nesse caso, nesse sentido, os homens começam a olhar as mulheres como uma espécie de objeto sexual, onde o objetivo é apenas levar a mulher para o ato sexual, onde o único interesse é de saciar os seus próprios desejos egoístas. E a mulher se torna apenas um objeto onde ela servirá e serve apenas para saciar o desejo egoísta do homem, no caso, o que tem vício pornográfico, e o principal do ato sexual, que é a troca de afeto, troca de carinho, troca de carícias, é deixado de lado. E é bem importante ressaltar aqui que a questão da sexualidade, a questão do ato sexual, ele é totalmente reservado para o homem e a mulher casado, ou seja, para o casal, no caso, marido e mulher. Esse sim, segundo os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, é a forma aprovada e a forma correta de um homem e uma mulher se deitarem e terem um ato sexual, que é através do relacionamento conjugal. É importante ressaltar que todo e qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento pode ser acometido como adultério, no caso se for a pessoa já for casada e tem um relacionamento com outra pessoa de fora, e no caso do jovem, ele tendo o ato sexual entre namorados ou noivos, isso aí é algo visto como fornicação, ou seja, é um ato sexual que é cometido, que é feito, realizado antes do matrimônio. Então isso tudo, a pornografia, o conteúdo pornográfico, ele alimenta, ele sufoca a pessoa de tal forma onde o desejo sexual se torna de uma forma desenfreada, levando homens e mulheres a cometer adultérios e jovens e adolescentes a cometerem a fornicação. Isso é algo muito prejudicial, isso é algo que pode desconstruir relacionamentos, podem prejudicar relacionamentos não só entre maridos e mulheres, mas pode prejudicar de tal forma que a pessoa começa a ficar de uma forma mais antissocial, porque ela só vai ter vista para aquilo. E quando ela tiver a possibilidade de interagir com outras pessoas, ela começa a ser introspectiva, fica mais fechada, mais reservada, ou até pode gerar o sentido oposto, onde ele se torna ainda mais atirado porque ele está tão consumido por aquele sentimento pornográfico que o interesse dele simplesmente é conversar com outras pessoas, no caso sexo oposto, para ter o único interesse de ter o ato sexual. Tem um texto na palavra de Deus também que fala algo muito forte sobre isso. Em Salmo número 101, versículo 3, o salmista disse: não porei coisas más diante dos meus olhos. Olha só, a preocupação que o salmista tinha de colocar coisas indevidas diante dos olhos deles. E aí você pode me perguntar, mas como eu posso rejeitar? A partir do momento que você receber, você deleta. Outro ponto, em 1 Timóteo capítulo 5, lá no versículo 2, vai dizer assim que
Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, olha só, olhe as mais velhas, as mulheres mais velhas, com todo respeito, como se ela fosse a sua própria mãe. E olhe as meninas mais jovens, com toda a pureza, como ela fosse a sua própria irmã. Então o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que a mais velha, as mulheres mais velhas, o respeito como se fosse mãe, e a mais jovem como se fosse irmã, com toda a pureza. E esse é outro ponto que o sentimento pornográfico ele quebra, ele lança por terra. Quando você é consumido por esse tipo de produto, você deixa de olhar a mais velha com respeito e a mais nova com pureza, e começa a olhá-las com sentimento obscuro pornográfico. Muitos jovens e até adultos têm se perdido na rede pornográfica. Tem um livro muito interessante que aborda sobre esse assunto, que é esse livro aqui, do Tim Challies, chamado Desintoxicação Sexual. Nesse livro ele aborda questões muito interessantes, que fala sobre a questão da pornografia, como a pornografia ela pode ser prejudicial para o homem em todos os sentidos e em todas as idades. C.S. Lewis também, no seu livro Quatro Amores, ele fala sobre isso também. C.S. Lewis ele cita que o homem ele expressa de uma forma muito errada e em momento inadequado o sentimento eros. O sentimento eros vem do grego eros, que significa erotizar. E esse sentimento ele é comum e é saudável entre o casal, marido e mulher. Só que é importante ressaltar que esse sentimento deve se manter saudável sem o consumo de pornografia. Então, queridos, tome cuidado, porque a pornografia ela pode te prejudicar e muito. Pode desconstruir o seu casamento, pode desconstruir totalmente os seus relacionamentos. Lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 8, Jesus disse ali aquelas pessoas que estavam ouvindo, dizendo: olha, tome muito cuidado, se o teu olho te fazer pecar, é melhor você arrancá-lo e entrar no céu com um olho só do que ir com os dois para o inferno. O que Jesus estava dizendo? Obviamente, Jesus não estava dizendo para você arrancar o seu olho e você ficar cego. Jesus está usando aqui uma figura de linguagem, uma metáfora. Enfim, Jesus está dizendo o seguinte: se algo te prejudica, procure se afastar, procure não tocar, procure não ter o confronto, porque isso pode te prejudicar. Pode prejudicar o seu relacionamento com Deus e com o seu próximo também. Pedro também fala algo sobre várias questões. Ele diz assim: lancem sobre Deus, lance sobre Jesus Cristo toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, desculpe, esse sentimento ele pode te deixar muito ansioso, pode te deixar muito inquieto. Então, é importante que você reveja os seus conceitos, reveja o conteúdo que você tem acessado na internet, reveja até mesmo as suas conversas, o seu ciclo de amizade. Tome cuidado, porque o mundo obscuro da pornografia é algo que pode ser muito prejudicial a você. E principalmente, pode prejudicar o seu relacionamento com Deus e com aqueles que estão à sua volta. Eu gostaria de orar por você. Orar para que Deus possa, se de repente você está se vendo arraigado ou preso nas correntes da pornografia, quero orar por você. E de repente você que está me assistindo pode dizer: Flávio, eu não tenho esse mal eu não carrego comigo. Glória a Deus. Eu estarei orando para você,
por você, para que Deus continue te guardando e te livrando de todo o mal. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro nesse momento e apresento a vida desses homens e dessas mulheres que estão me assistindo, Senhor. Ó Deus, independente da idade de cada um deles, eu peço ao Senhor que o Senhor possa libertá-los e livrá-los, Senhor, de todas as correntes que tentam amarrá-los nas questões pornográficas. Ó Deus, no nome de Jesus, no nome do Teu Filho amado Jesus, eu lhe peço que através da ação do Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor possa realizar a obra de libertação e mantê-los livres e protegidos e longe desse mal, Senhor, que pode, de inúmeras formas, prejudicar seus relacionamentos, tanto familiares quanto os laços afetivos de amizade, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus, dá-lhes forças, sabedoria e entendimento para rejeitar todo e qualquer tipo de sentimento lascivo e que eles possam, Senhor, estarem guardados debaixo das Tuas proteções, Senhor, debaixo das Tuas asas e debaixo da Tua graça, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus, é o que eu oro e já te agradeço. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que eu tive de compartilhar de uma forma muito breve essa questão, esse assunto que é relacionado à pornografia. Mas que de alguma forma você possa se guardar, se proteger, para que você continue se mantendo livre. E se você não estiver livre desse mal, que você consiga se libertar. Se você quiser, deixe os seus comentários aqui abaixo do vídeo. De alguma forma nós podemos interagir. De alguma forma eu posso te ajudar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.